Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu decidi ler. Eu ia só perguntar assim, um conselho por mês, mas peguei a xícara da minha pizza e olha só. É sobre amor. Então, essa leitura vai ser sobre amor, porque alguém tem que ouvir algo aí. Eu não ia fazer segunda leitura de opções, não. Mas eu vou fazer. Então vai ser o quartzo rosa e a pedra do rio. Escolha uma das opções. Quartzo rosa vai ser a primeira, a pedra do rio a segunda. Escolha aqui. Vamos lá. Quartzo rosa. Filha, mas assim você fica ocupando a mesa toda. Chega pro ladinho. Aqui assim. Aí, não, fica aí. Aí vai ficar ótimo pra você e pra mim. Boa. O que o grupo 1 que se conectar com a quartzo rosa pode esperar do amor daqui a 3 meses, dentro de 3 meses. Quando essa leitura chegar nele, dentro de 3 meses, o que ele pode esperar do amor? Três de paus, experimentar. Rainha de copas, receptividade. Aqui fala que vocês vão estar experienciando às vezes pela primeira vez, assim, de viver, mas não só viver, como sentir que você tá se doando tanto quanto uma outra pessoa, ou seja, que parece que você está ou se envolvendo num relacionamento afetivo, ou, se você ainda não está no relacionamento afetivo, pode ser que dentro de 3 meses, até porque caiu a carta do 3 de paus, vem falando que você vai achar alguém que você consiga se sentir vulnerável com a pessoa, alguém que você consegue se conectar profundamente. E aí parece que um alerta aqui é para que você não tenha medo desse novo, porque às vezes as coisas vão estar indo tão bem que vai te fazer se sentir esquisito. Aí para alguns pode ser o esquisito no sentido assim, de começar a ter menos atração pela pessoa, porque normalmente está numa vida, né, viveu uma vida em que experienciou muitos altos e baixos, então essa coisa mais calma, essa coisa mais sadia, digamos até assim, acaba às vezes causando em algumas pessoas um pouco de tédio, sabe? Eu acho que isso é uma forma delas se sabotarem. Pode ser que isso aconteça com vocês, ou que vocês, não é nem que aconteça, né, mas é um cuidado para que não aconteça, para você entender que isso pode acontecer, que alguns sentimentos esquisitos assim durante o processo de conhecer essa pessoa pode ser que te assustem, mas não assustem porque é algo ruim, mas sim porque você não conhece. E aí, mesmo sendo algo bom, faz você duvidar se eu confiar de novo em alguém, se eu confiar de novo nessa pessoa, será que ela não vai me decepcionar de novo? E aqui tá falando pra você não pensar muito. Calma, deixa eu fazer um grande asterisco aqui, né? Você tem que pensar, analisar se essa pessoa está sendo positiva pra você, sabe? E se não é uma autossabotagem. Se for uma pessoa ruim pra você, só vai embora, não tem nada a ver com isso. Eu digo de relacionamentos em que muitas vezes você acaba criando um certo caos,
porque você não está acostumado com essa calmaria. E essa calmaria vai fazer com que você olhe para sentimentos e para coisas que estavam guardadas muito tempo lá no fundo. E que chegou a hora de você botar isso para fora, para que você pare de carregar esse peso. E aí você finalmente consiga cortar alguma das amarras que faz com que você não mostre a sua verdadeira essência aqui. E não tem nada a ver com... Como é que eu posso falar? É porque às vezes a gente fala muito sobre voltar a ser quem se é, né? E fala da nossa essência. Mas tem que ter um pouco de cuidado na hora de entender isso, de não ficar sempre em busca de algo perfeito, porque a gente não é perfeito e a gente tem que construir exatamente isso. O ser é você se conectar com essa sua luz mais pura, assim, e entender para onde que ela te leva. E aí você constrói isso, porque é algo que já te inspira, é algo que já te chama, que já te atrai, entende? Então é um trabalho aí, é uma ação. Você tem que ficar trabalhando em cima disso. E às vezes vai fazer com que você também tenha certos momentos que fique mais sozinho, assim, não se entrega tanto. Ai, não se entrega tanto, é no sentido assim, se entrega, vai com tudo, sabe? Vive o que você acha que tem que viver, mas seja assim, uma pessoa inteligente, analisa a situação, não se deixa qualquer pessoa chegar perto de você. Mas, entende? Um se proteger, mas ao mesmo tempo que você se joga, você se protege. Você não tá se jogando só porque você não pensa nas consequências, ou porque você não tem medo de se machucar. Você tá jogando porque você quer muito e... É aí que tá, né? 7 de paus. E aí que tá, quando você entra nos seus sentimentos mais profundos, nas coisas que estão querendo sair, isso às vezes te mostra que você sente que tem muita coisa a ser resolvida. E ao mesmo tempo te torna mais reativo. Te torna mais reativo por quê? Porque você começa a ficar muito estressado, você começa a se sobrecarregar, a achar que todas as pessoas estão te atacando. Porque é exatamente essa parte de se sentir vulnerável que está pedindo cura e que vai ser curada aqui, principalmente quando você estiver em contato com alguém. Claro que isso é um processo assim, muito individual, mas parece que tem alguma pessoa que ela vai te ajudar nisso. Então, assim, você tem a oportunidade de passar por esse processo difícil e sensível com alguém do seu lado. Pode ser mais simples do que às vezes você acha que vai ser ou que aparenta. Nove de paus. 9 de paus nada, 9 de copas. E 7 de copas, 7, 7. Aí tem um 9 de ouros aqui. 9, 9, 7, 7. Tem um 3 também, 9, 9, 7, 7, 3. Bom, aqui vem falando para que você não fique adiando, esperando um momento perfeito para aí sim sentir algo, para aí sim se entregar. Não perde tempo não, porque aqui você vai estar perdendo tempo em agir na direção que você quer. E que às vezes você só não vai por sabotagem, por preguiça, por achar que isso não está sendo uma questão tão importante no momento, quando na verdade está. Tá vendo aqui esse projeções, 7 de copas? Ele tá falando muito o quê? Que você tá se olhando às vezes muito no espelho quando você tá com essa pessoa. E às vezes incomoda por isso. Porque te toca em lugares que você não queria ser tocado. Mas esse que é o bom, porque vocês podem se ajudar. Se às vezes é um ponto seu, que também é da pessoa. E vocês podem se ajudar no processo.
Não precisa ser um processo, embora uma parte do processo não tenha como não ser solitária. Solitária só você sente e tal. Mas às vezes tem uma pessoa ali, sabe? Pra acolher, pra entender, pra trocar ideia sobre. Tá passando pelo mesmo processo também, pô. Rei de ouros. Abundância. Ó. E tem o 2 de copas aqui. Bom. Aqui tá falando que esse relacionamento ele vai ser muito frutífero. Se ele já não vai, se você estiver conhecendo a pessoa, se você já está, vai melhorar. Eu sinto que pode até ser que vocês às vezes passem por algumas crises que você acredita às vezes que não vai dar certo, que tem muita coisa a resolver, mas quando baixa assim os ânimos, você vê que não é tanta coisa assim e que às vezes está muito melhor do que você admite. Porque às vezes está tão acostumado a não estar bem que você está sempre procurando como melhorar excessivamente as coisas. E aí não tem aquele olhar para coisa positiva de, olha só, não, tá mais bom puro que ruim. Tô reclamando às vezes até de barriga cheia. E aí parece que quando você lida com esse sentimento, você vai se conectar muito mais fundo com essa pessoa. E você, principalmente, e você vai se sentir muito mais seguro. Seguro com você, seguro com a relação. Vamos pegar um conselho? Então vamos lá, um conselho para o grupo Quartzo Rosa. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio. Reconhecer as qualidades alheias também é reconhecê-las em você. Então aqui, tá vendo como a gente falou sobre projeção? Em vez de você olhar para as coisas... Claro, olhe para as coisas quando necessário para analisar como você vai sair dali, o que é seu, o que é do outro. Mas, principalmente, olhe aqui para as coisas boas dessa pessoa. O que você admira nela. Porque assim como as coisas ruins a gente normalmente tem igual, as coisas boas também. Então, olha mais para essas coisas e entenda também o lado do outro, sabe? Que ele também tá dando o melhor dele, que às vezes a gente não consegue ver, mas é porque você não tá conhecendo a vida dele, sabe? Então, assim, não tem como. Entenda que é um aprender a confiar também, né? Porque esse medo excessivo de se vai dar certo, essa insegurança, de não quero me machucar, às vezes faz com que você também não olhe pro outro como ele também pode estar nessa mesma posição. A raiva tem várias formas, ciúme, inveja, a ira, mas a pior de todas é a raiva do mundo como ele é, transvestida de autopiedade, saia do papel de vítima e si. Então aqui, muitas vezes, isso pode estar acontecendo, brigas no seu relacionamento, porque ambos entram em papéis de vítima, e aí vocês não conseguem resolver. Vocês não tomam par da situação, vocês ficam sempre jogando a batata um pro outro. Então, se você quer que esse relacionamento dê certo, vai ter que parar de jogar a batata pro outro, pegar, ver onde dói ali e resolver. Resolver dentro de você, pra aí sim resolver pro relacionamento, né? Porque se você não resolve nada dentro de você, não tem como você resolver com a outra pessoa. Tá bem? Agora vamos para a leitura número 2. Se você vai embora, um beijo. Se não, vamos lá. Vamos lá então para quem se conectou com a Pedra da Cachoeira. Segunda opção. O que o grupo que se conectou com a Pedra da Cachoeira pode esperar do amor nesses próximos 3 meses? O que esperar do amor nesses próximos 3 meses? Cinco de espadas. Oito de espadas. Rainha de paus. O mago. Bom, aqui mostra que se você estiver namorando, vocês podem estar passando por um momento muito turbulento na relação. Porque vocês não entendem que vocês, embora tenham características e alguns aspectos positivos e negativos iguais,
Vocês são pessoas diferentes, com vivências completamente diferentes. E mesmo ainda assim que a vivência se assemelhe de alguma forma, não é a mesma pessoa, não é a mesma vivência. Então vocês precisam respeitar essas particularidades dos outros, para que vocês não fiquem achando que o seu modo de ver o mundo é o correto. Porque de acordo com a outra pessoa, do modo que ela vive, na verdade ela acredita naquilo que ela está vivendo. Não é para implicar com você, não é para, sei lá, jogar algo para ser do contra. Não é nada disso, é só a verdade da pessoa, porque não tem nada a ver com você. Então, primeiro que parece que às vezes você acha que muitas das coisas que acontecem é relacionado a você, quando na verdade não é. Eu sou relacionado às próprias pessoas. Então, sai um pouco desse... uma sensação assim de importância muito grande, sabe? Claro que você é uma pessoa muito importante para a sua vida, mas porque é você. Entende? Entender que ainda assim somos pequenas diante desse mundão. Então, normalmente as questões das pessoas diz respeito a elas e não a você. Então, se você ficar criando essa comparação de achar o que é certo e o que é errado, você vai viver sempre muito limitado até onde a sua visão alcança, porque você pegou uma crença, botou ela como certa e você fica limitado. As pessoas às vezes te explicam coisas da vida que você não consegue chegar até lá, porque para você só existe um caminho. E aí isso te traz muito sofrimento, né? Porque você tá sempre discordando das pessoas. Às vezes é até difícil de se conectar. Se tu tá num relacionamento com a pessoa e você não consegue dar o braço a torcer, você não consegue entender o ponto de vista da outra pessoa e que aquilo é a vivência dela e não é manipulação, nossa, você vai sempre viver relações muito artificiais. E aí também, essa artificialidade também é com você, né? Porque você não tá nem se permitindo viver certas coisas. E aí, se você estiver fora de relacionamento, você pega isso que eu falei, essa mensagem, e é por isso que você não tá conseguindo arranjar alguém, porque você tá sempre, entende? Às vezes a conversa não vai pra frente por conta disso. E aí a conversa não vai pra frente, a gente pode falar qualquer tipo de conversa, desde uma conversa de uma pessoa tentando desenrolar a outra, como uma discussão difícil, né? Aquela conversa desafiosa que as relações sempre, de alguma forma, botam a gente cara a cara, né? Contra a parede, assim, pra resolver. Porque aí parece que você também não encontra a sua verdade. E aí fica uma existência um pouco limitada. E isso deve ser muito dolorido pra você, porque às vezes você não tá nem enxergando que tá preso. Acho que é até a questão aqui. Mente aqui. Rainha de ouros, que é o florescimento. 10 de paus, que é a repressão, junto com o 3 de espadas. Você tá muito limitado aqui. E aí, isso tá fazendo com que você fique muito ansioso. Com a mente a mil, não tá chegando a lugares concretos. Parece que é sempre uma grande confusão e cada pensamento ele mais... Ou ele continua afirmando algo que eu já pensei, mas às vezes parece que não leva a nada novo. Aqui também parece que você não tá se permitindo sentir certas dores da vida. E aí, às vezes, essas dores que você tá fingindo que não tá sentindo a maior parte do tempo, quando elas vêm, você faz uma cagada, porque você aqui não consegue se comunicar direito, a mensagem não passa do jeito que você gostaria, te dá culpa, você se sente mal, se sente péssimo, você se sente a pior pessoa do mundo. Mas aqui, tá tudo bem, isso acontecer no sentido assim, se perdoa, sabe? Todo mundo já passou por um momento de não estar com a visão muito bem naquele momento, pode estar com uma turbulência emocional e a mente foi a mil. Tá tudo bem. Mas não fica sempre comparando o seu crescimento com o crescimento do outro, porque sua viagem é uma, a viagem do outro é outra.
E aí, às vezes, essa comparação excessiva também faz com que você não crie seu próprio caminho. Não crie o caminho para a sua autenticidade, para o que você deseja. Porque o nosso caminho é muito único, gente. Tudo na nossa vida, se a gente for parar pra pensar, tem muitas coisas que a gente divide com a humanidade, sim, sabe? Todo mundo vive uma traição, ou, sabe, traição. Aí a gente pode falar de confiança, um relacionamento amoroso, né? Uma traição física, entende? Todo mundo já passou por traições na vida. Isso é algo que todo mundo vai passar, mas o jeito é completamente diferente. E como vai bater em cada pessoa também. Então, assim, não olha pro outro e pensa que tenta aumentar ou diminuir a sua dor, sabe? Olha pra você. Você ontem, você ano passado, você tá melhor, você tá mais perto de onde você gostaria de ir. E abre mão da culpa. Não fica sentindo, ai, porque eu poderia ter feito mais. Tudo bem, você fez o melhor que você pôde. E aí você ficar carregando isso vai fazer com que você não consiga estar livre para ver as novas possibilidades. Você vai estar sempre gastando a sua energia para manter algo que já passou, sabe, do tempo, já te faz sofrer há muito tempo, já te não faz viver a vida como você gostaria. Às vezes você não compartilha a sua presença de uma forma assim, bem, posso falar, é como se às vezes quando você estivesse com as pessoas você quisesse se abrir, ser você mesmo, mas daí quando você chega lá, você só consegue ficar com uma chaminha desse tamanho. Porque você está se limitando demais, está impedindo com que você floresça, apareça para o mundo. Quem você é? Deixa aparecer. Vai parar de doer. Tá vendo aqui, ó? Carta integração. Ó, perfeito. Integração com volte-se pra dentro. E ainda tem essa aqui, ó. Vou até fazer assim que vai secar. Essa aqui, 2 de espadas. E essa aqui é a integração junto com 4 de copas. Por que elas falam? Que você tá nesse momento de extrema confusão e não conseguindo enxergar as coisas porque tem certas informações que ainda não chegaram a você. E aí tudo fica mais confuso. E aí quando essa informação chegar, e aí pode ser que alguma da informação esteja aqui no vídeo, você vai conseguir saber o que fazer a partir disso. Então, mas primeiro, antes de tudo, volta para dentro de si. O que você vai fazer? Você vai escrever sobre o que você está sentindo. Você vai desligar todas as telas e ficar parado dentro de um quarto, respirando e pensando o que você está sentindo no seu corpo físico. Você está com alguma queimação no estômago, está com uma dor na cabeça, sabe? Tenta pensar a respeito primeiro do físico. Aí então você vai esmiuçando as outras coisas. Mas vai aos poucos, mas ouvindo o seu corpo, a sua mente, suas emoções e o seu espírito. Mas são pequenos passos. A gente não vai aprender a caminhar do dia para a noite. E aí, quando essa informação vem, aí as coisas começam a ficar mais claras. E aí você vai começar a criar um certo foco. Você vai já entender aonde que seria mais interessante você focar a sua energia para que você consiga resolver isso e, consequentemente, conseguir lidar melhor com essa relação. Tanto que está se criando quanto vai aparecer. Mas aqui lidar melhor principalmente no jeito que você se comporta verbalmente, sabe? Eu sinto que a sua comunicação ela vai melhorar muito. Que as pessoas vão conseguir entender o que você quer dizer, porque você vai estar se propondo a melhorar isso, a se fazer mais claro. Isso é ótimo, porque muitas vezes vai fazer com que você pare de ter essa culpa, porque você está se preocupando com isso, ou seja, você está presente, está tendo trabalho nisso, não tem por que ter culpa. Eu estou dando o meu melhor, às vezes não vai funcionar sempre, mas estamos ali no caminho. Vamos ver um conselho. Não era isso que eu ia falar primeiro, não. É no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Bom, e aqui eu sinto o seguinte. O meu relacionamento então tá passando por essa crise. Quer dizer que vai acabar o relacionamento? Não. Se for um relacionamento que seja positivo pra você, mas que ainda assim você tenha que lidar nesse momento de crise, você vê que é muito mais uma questão sua do que do relacionamento, do que o problema da relação, você dá uma
uma afastada, explica para outra pessoa, fala que você vai ficar mais interiorizado e começa a olhar primeiro para dentro de si. Aí você resolveu dentro de si, aí você volta para fora novamente e começa a regar com mais intenção, energia aquele relacionamento. Mas entender que precisa de vários pequenos processos para que aí então o relacionamento chegue no ciclo que você deseja, de mais harmonia, de mais prosperidade, sabe? Essa coisa assim, mais feliz mesmo. Mas você tem que entender que primeiro vai ter vários pequenos passos que não vão ser tão confortáveis de ser feito. Bom, não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Vou pegar mais uma, né? Mais uma. Observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão e no futuro ansiedade. Bom, aí aqui, com esse não existe resposta. Esse último conselho eu sinto que é mais ou menos assim. Não vá com a cabeça muito preto no branco do não tem mais jeito esse relacionamento, com certeza eu vou fazer dar certo. É pra você ir no meio termo, sabe? Vou fazer o meu melhor, se não der certo, acontece. Vou ficar triste, mas não... Por quê? Aqui tá falando que o jeito que vai desenrolar a relação, ela tá dependendo muito de como vocês vão se comportar. Então, o quanto vocês vão conseguir olhar para dentro de si e resolver essa questão. Aqui, o primeiro passo é você se resolver com você mesmo. Se você não for verdadeiro com você mesmo, não tem como você ser verdadeiro com o outro. As pessoas sentem na hora que você fala. Tem que ser de verdade. Para isso, você precisa olhar para dentro de si, ficar parada no tédio, no ócio, parar de olhar para tudo tipo que é tela e procurar algo para fazer. Não, fica um pouco sozinho, sente angústia, deixa que ela venha, fale o que tá ruim, onde precisa melhorar. Acho que é isso, gente.